Deus colocou você num lugar estratégico. Não é à toa que você trabalha no lugar onde você trabalha, meu irmão. Não é à toa que você dá aula no lugar onde você não imaginaria que um dia estaria dando aula. Não é à toa que você serve em determinado lugar onde Deus te colocou ali, queridos. Deus nos colocou num lugar estratégico, numa cidade estratégica, num tempo estratégico. Uma porta de oportunidade missionária se abriu para nós. E hoje, eu queria falar como é que nós vamos alcançar êxito ao entrarmos por essa porta. Quem quer ser bem sucedido na missão? Levanta a mão. Eu quero. Então presta atenção, primeira lição. A gente vai aproveitar essa porta de oportunidade primeiro, através de riquezas espirituais, que Deus está derramando sobre nós, em um tempo de escassez de recursos. Diz assim o texto, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse versículo, você já conhece, já ouviu muitas vezes, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele é uma citação de Isaías, capítulo 22, versículo 22. O rei Ezequias reinava sobre a casa de Israel nesse tempo, e ele era servido por Eliaquim. E ele então entrega as chaves de Davi, que eram os tesouros reais, representavam isso, a administração dos tesouros reais nas mãos de Eliaquim. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 20 de Isaías, e será 20 do capítulo 22, e será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da sua túnica, e cingi-lo-ei com o seu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Ele era o tesoureiro, ele tinha a chave do cofre real, e só ele abria, e só Eliaquim fechava. O que a Bíblia está dizendo? No reino de Deus, Jesus tem as chaves de Davi, ele tem acesso aos tesouros do reino, e por isso ele pode abrir as portas do reino, e derramar riquezas espirituais sobre as nossas vidas, para que possamos cumprir a missão. E hoje eu vim dizer para você, que aquele que tem a chave de Davi, abriu uma porta de oportunidade para nós, e ele quer derramar riquezas espirituais, sobre a minha e sobre a sua vida, para que sejamos bem sucedidos nessa missão. Ele é o rei, ele tem poder, e ele pode nos capacitar. Quantos querem experimentar tesouros, riquezas espirituais? Levante as mãos. Jesus tem a chave, ele pode depositar riqueza, capacitação sobre a sua vida. E sabe, eu sei que nós temos vivido dias diferentes aqui. Semana passada nós tivemos um congresso que foi diferente do nosso costume, do nosso jeitão. Mas uma coisa Deus falou comigo nesses dias: existem riquezas espirituais da minha parte que vocês não conhecem, eu quero derramar sobre vocês. Eu fiquei impactado, porque eu estava aqui sentado no culto, o cara que não me conhecia me chama pelo nome, Deus dá uma palavra para ele, Michel, e começa a descrever o que está acontecendo, o projeto que a minha esposa tem na escola, o projeto que eu tenho aqui na igreja, os estádios, o que está acontecendo. E esse é um dom bíblico da profecia, e eu vi alguém recebendo riqueza espiritual para cumprir a missão. E eu vim dizer para vocês, existem outras riquezas que Deus quer derramar nos nossos dias, não para orgulho próprio, não para você ficar, nossa, como eu sou poderoso,
Não, porque nós temos uma missão. Deus abriu a porta de oportunidade, e Deus vai derramar dons do Espírito sobre nós. Pessoas vão pregar, e vai haver uma autoridade diferente. Alguns vão ser usados, e Deus, quando a gente orar aqui nesses cultos, vai haver cura em nome de Jesus. Pessoas serão curadas, porque Deus vai trazer palavra de sabedoria, Deus vai trazer palavra de conhecimento, Deus vai trazer profecia nos nossos dias, porque Jesus, Ele tem a chave de Davi, Ele vai derramar tesouros espirituais na nossa vida para cumprirmos a missão. E eu vim dizer para você, quantos aqui querem buscar da parte de Deus esses tesouros espirituais? Levantem as mãos, levanta a mão bem alto, fica assim. Senhor Jesus, não existe poder nas nossas mãos, mas nós queremos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Eu quero pedir agora, distribui riquezas espirituais, dons espirituais, habilidades, para que possamos cumprir a nossa missão, Deus, e ver vidas sendo salvas, restauradas, libertas, transformadas, em nome de Jesus. Capacita a tua igreja, Pai, capacita o teu povo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus tem mais para você. Deus tem mais. Os recursos do reino estão à nossa disposição. Busca, clama. Segunda lição: a fé dos que têm pouca força vai quebrar o coração dos orgulhosos nos nossos dias. E aí o versículo 8 final diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia. Olha o que ele está falando. A cidade de Filadélfia, essa igreja, vocês têm pouca força. Por quê? Não era uma igreja rica, não era uma igreja próspera. Essa igreja era uma igreja nova. Ela tinha sido plantada pelos irmãos da igreja de pé. Era uma igreja que tinha novos crentes, que não tinham tanta habilidade e conhecimento para uma expansão num lugar estratégico. E Deus está falando, Jesus está falando: eu sei que vocês têm pouca força, mas por causa da fé, da fidelidade de vocês, eu vou quebrar o coração até mesmo dos mais orgulhosos, daqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Eram judeus que perseguiam os cristãos. Ele está dizendo: eu vou quebrar o coração até mesmo desses. Os fariseus no tempo de Jesus vão se converter, é isso que ele está dizendo. Por quê? Através de uma fé simples e despojada, mas que manifesta o poder de Deus, e as pessoas vão ver isso em vocês. E hoje eu vim dizer para você, que através de uma fé simples, de gente simples, mas que crê no poder de Deus, que experimenta a graça do Senhor na sua vida, o coração de muitos, autoridades poderosos serão quebrados em nome de Jesus nos nossos dias. Pastor, eu quero, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei. Meu irmão, você precisa estudar, você precisa ler a palavra, mas se você tiver uma fé simples, mas que manifesta a graça, tiver relacionamento com Deus, pessoas serão impactadas através da sua vida. E eu posso contar inúmeras histórias. Eu amo a história. Eu vejo umas discussões de teologia, às vezes, de alguns irmãos, e eu fico imaginando Pedro, Tiago, João, pescadores. Eram homens iletrados, diz a Bíblia. Gente, a gente complica as coisas de um jeito. A fé desses homens era simples. Eles tinham experimentado o poder de Deus. E eu acho tremendo porque um dia Pedro está diante das autoridades do seu tempo, sendo julgado.
e quando ele abre a boca para falar, a Bíblia diz que uma intrepidez, uma autoridade que vem do céu, toma conta da vida dele, e ele fala de tal maneira que os juízes, as autoridades do seu tempo dizem: esse homem só pode ter estado com Jesus. Um pescador, iletrado, falando assim. Hoje eu vim dizer para você que a nossa fé é simples, mas de gente que conhece Deus, conhece o poder de Deus, ama Jesus, ela vai quebrar o coração de muitos. Eu lembro o testemunho de uma irmã que frequenta aqui a nossa igreja. Ela dizendo que tinha uma faxineira. Ela lavava a roupa do pessoal da rua, lavava a roupa da casa, da família dela, e às vezes fazia faxina em casa. E essa mulher, o marido dela era alcoólatra, um homem que muitas vezes era estúpido, era grosso com ela, machucava, a agredia com palavras. E aquela mulher conhecia aquela senhora, e ela via ela passando todo dia na rua cantando, chegava na casa sorrindo, testemunhando da graça de Deus, do amor de Deus. Um dia ela não se aguentou. Como é que você consegue viver assim? O seu marido, a sua casa, você tem uma condição complicada. E aquela mulher fala do Jesus que ela encontrou nessa situação, e que lhe trouxe uma alegria diferente de viver. E a faxineira da casa levou aquela irmã que frequenta a nossa igreja hoje para Jesus. Uma fé simples, despojada, mas de alguém que conhecia e conhece a Deus. Eu lembro da história que o tio Aldo contou, já ouvi tantas vezes, do frentista do posto, Joaquim, que falava tudo errado, falava glória, falava claro, né? Mas ele conhecia Deus, e esse homem tinha um jargão na sua vida. Ele dizia: a Bíblia é o jornal de amanhã. E ele, cheio de conflitos no casamento, ouvia aquele homem falar, mas com orgulho no coração dizia: esse cara não sabe o que está falando, vou pegar ele um dia. E aí ele começou a procurar as notícias para envergonhar o Joaquim. Você não disse que a Bíblia é o jornal de amanhã? Tinha acontecido lá um acidente de carro, tinha morrido gente. Ele falou: onde que está isso na Bíblia? E aquele senhor simples abriu a Bíblia em Naum, que falava dos carros que se batiam um contra os outros, e ele disse: está escrito aí que a Bíblia é o jornal de amanhã. Ele falou: eu vou pegar esse cara. Teve um dia que lançaram lá a nave espacial dos Estados Unidos. Quando ela sai, explode tudo. Ele falou: agora eu quero ver ele me dizer onde está isso na Bíblia. Chega para o Joaquim, que falava tudo errado. Joaquim, e agora? Você disse que a Bíblia é o jornal de amanhã, onde é que está isso, meu filho? E aí ele começa a citar Obadias, acho que disse: te remontares como águia, e puseram o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor dos exércitos. Está meio fora do contexto, mas o Aldo falou: que isso? O cara fala tudo errado, mas que sabedoria é essa? E ele começou a se interessar pelo Joaquim. Aí começou a se abrir com ele. E as coisas que esse homem falava mudavam as coisas na casa dele. Estava tendo problema com a esposa. Daqui a pouco o Joaquim virou o discipulador do alto, o levou aos pés de Jesus. Sabe por quê? O que as pessoas precisam ver, querido, não é a tua inteligência, o teu conhecimento. O que as pessoas precisam ver é Deus em você. E se tiver gente simples aqui nesse lugar, cheia do Espírito Santo de Deus, o coração de os incrédulos, poderosos, orgulhosos, vão se quebrar nos nossos dias, porque Deus abriu uma porta de oportunidade para mim e para você. Quantos querem ter uma fé simples? Levantem as mãos. Não complica. Diga para o irmão que está do seu lado: não complica. As coisas de Deus são simples. Terceira lição: a gente vai conquistar e vai avançar, e as portas do inferno não prevalecerão, porque Deus abriu uma porta, e Ele vai nos dar firmeza em um tempo onde as estruturas de poder da nossa terra estão tremendo. E o versículo 12 diz assim:
A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Eu acho tão bonito esse versículo, porque a cidade de Filadélfia era uma cidade que sofria com os terremotos. Ela era cometida diversas vezes por terremotos. Ela ficava num planalto que se chamava Cataquecalmene. Que palavrão é esse? Significa terra queimada. Era um lugar onde podia-se ver os restos de lava e cinzas vulcânicas, de erupções antigas. Houve um terremoto no ano 17 que acabou com as cidades daquela região. E as pessoas que viviam em Filadélfia, tem um historiador chamado, cadê o nome do cara aqui? Não tanto faz. Estrabão, esse é o nome bom. Estrabão. E ele descreve que as pessoas nas casas em Filadélfia, elas tinham rachaduras na parede, no teto. As pessoas tinham que escorar as casas para elas não caírem. E muita gente vivia em barracas, longe desses lugares onde haviam os vulcões. E ele está dizendo: olha, nesse lugar onde a terra está sendo abalada, está sofrendo com terremotos, eu vou fazer vocês como coluna estável. Olha que coisa linda. Eu vou estabelecer vocês com firmeza. Vocês não serão abalados. E sabe, eu creio que nos nossos dias, na nossa terra, está havendo um terremoto. E as estruturas de poder, as quais essa terra foi estabelecida, o Brasil, elas estão caindo por terra. E muita gente está caindo. O pecado está sendo desvendado. Mas aqueles que se mantiveram fiéis, firmes, Deus vai estabelecer agora como coluna. E eu creio que aqueles que se manteram fiéis aos seus valores, aos princípios da palavra, e não se sujaram, Deus vai colocar agora e estabelecer com firmeza, como coluna na nossa terra, nos nossos dias. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi, de um empresário da África do Sul. Ele começou aquele movimento dos corajosamente éticos, não sei se já ouviu falar, mas ele era um empresário e a África do Sul estava imersa em estruturas de poder, onde havia muita corrupção. Para você prosperar, você tinha que entrar no esquema. E ele era um grande empresário, e durante alguns anos procedeu dessa maneira, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele disse: não posso continuar desse jeito. E ele arruma a empresa, deixa tudo em ordem, escreve um código de ética, de valores, para conduzir os seus negócios. E aí começa a tocar, perde muito dinheiro, perde muita coisa, muitas negociações. E passam-se alguns anos, depois da Copa do Mundo, eles começam uma investigação na África do Sul. E começa a aparecer, que nem está aparecendo hoje, um monte de escândalo. E a empresa dele estava tudo em ordem. E ele começa um movimento para levar esses valores de ética para outros países, para outros lugares. E ele diz: é possível ser ético, é possível fazer as coisas do jeito certo nos nossos dias. E aí começa esse movimento chamado corajosamente éticos. Por que eu estou falando disso? Deus vai levantar novas lideranças no nosso tempo, que vão passar pela crise firmes, porque elas se mantiveram fiéis ao valor da palavra de Deus. E eu vim dizer para você: Deus vai levantar você, querido, como coluna no teu trabalho, você como coluna na tua faculdade, você como coluna lá no lugar onde você trabalha. Talvez existam advogados, juízes que vão sair daqui, políticos que vão sair daqui.
Deus está trazendo tempo novo. Ele abriu uma porta de oportunidade. Ele vai trazer firmeza para nós em nome de Jesus. Quantos creem assim? Quarto, ele termina falando de uma maneira linda, no versículo 12: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Porque essa cidade sofria com os terremotos, ela foi reconstruída várias vezes. E quando os imperadores reconstruíam a cidade, eles davam o nome deles para a cidade de Filadélfia. Então teve um tempo onde ela se chamou Nova Cesareia. Em outro terremoto que ela foi reconstruída, ela começou a chamar-se de Flávio, em homenagem ao imperador Flávio. E aquela cidade entendia o que era mudar de nome. Mas Deus está falando para esta igreja: eu vou imprimir sobre vocês uma identidade que vai além das autoridades desse tempo. Eu vou imprimir o nome que está sobre todo nome. Vocês receberão da minha parte o nome daquele que é poderoso para fazer, para restaurar, para transformar, que é o nome de Jesus. E hoje eu vim dizer para você: nós vamos cumprir a missão, porque nós vamos em nome de Jesus. Nós vamos na autoridade do nome de Jesus. E eu queria te desafiar a, quando se deparar com os desafios da fé, lembrar: você recebeu uma nova identidade, um novo nome. Você é um representante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso muda tudo. Pode ser um adolescente ou um senhor. Eu sei no nome de quem eu estou indo. Eu sei quem eu represento. Eu lembro que eu era moleque, e na escola, não sei quem é desse tempo que eles faziam, deve ter até hoje esse negócio. A galera fazia aquelas brincadeiras da caneta, né? Aí fazia lá e o negócio, a caneta ia mexendo e tal, e todo mundo, aquilo, a galera curtia porque chamava atenção. E eu vi lá os meninos brincando e o negócio acontecendo lá. Eu falei: Jesus. E eu tinha acabado de ter minha experiência com Deus, tinha me convertido, estava no fogo, né, cara? Jesus tinha me encontrado, tinha experiência com Deus. Eu lembro que eu vi os caras brincando, eu falei assim: eu vou orar e essa caneta não vai mexer mais, porque eu vou orar em nome de Jesus. Os caras me olharam: esse cara é louco aí, tá bom, vai, para de estragar a brincadeira dos outros, vai embora. E aí eu fui lá para o fundo da sala, e eles continuaram brincando. Passou um tempo, veio um amigo: ô Michel, será que dá para você parar de orar aí, que você não está acontecendo mais nada? E sabe, queridos, eu era adolescente, era uma brincadeira, mas Deus estava me mostrando: há poder no nome de Jesus. E até hoje, quando eu enfrento os desafios da fé, seja ir lá pedir um lugar, um barracão, para o cara da comunidade. Tem lugares lá na comunidade de Parolim que a gente precisa pedir autorização para entrar. Mas eu estou indo em nome de Jesus. Eu falo: eu quero esse lugar para fazer a igreja. Eu estou indo em nome de quem? E não importa que autoridade, de que ordem é, se é traficante, se não é. Ele cede o lugar porque Jesus já deu a ordem no céu, e a gente entra e o governo de Deus é instalado. Eu lembro quando a gente estava indo para o Uruguai, eu com os amigos, passamos na alfândega, tinha que apresentar os documentos. Chegamos lá, estávamos saindo, e o rapaz falou assim: olha, uma caixa de cerveja e está tudo certo. Falou em espanhol. A gente fez conta que não entendeu, entrou no carro, tinham já liberado, fomos embora. Andamos cerca de 50, 70 quilômetros. Quando chega no outro posto aduaneiro, para o nosso carro, sai de lá um cara, começa a falar que tem problema no nosso documento, era o Seneb que estava dirigindo, meu amigo, leva ele para dentro, e ali descaradamente ele pede grana: vocês querem passar, tem que pagar tanto.
E a gente tinha combinado, não vamos dar nada para ninguém, se for o caso, vamos embora. Ele volta para o carro, o cara pediu, bravo, chateado. Era de madrugada, a gente tinha saído de Curitiba. Estávamos indo no Uruguai, andando 70 quilômetros que voltar tudo. E na hora que a gente estava voltando, falei, para aí no acostamento, vamos orar. E a gente começou a orar. Falei, Deus, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Nós vamos voltar lá, nesse centro aduaneiro. Nós somos servos do Senhor. Senhor, abre essa porta. Eu sei que isso é um milagre. Abre essa porta. Chegamos lá, naquele lugar. Eu fui com os documentos. Falei, olha, quem é a autoridade aqui? Aí os caras, não, quem é a autoridade? Aí o cara viu um barbudo, viu o que eu estava falando. Falou, chegou, por que você está perguntando? Não, porque vocês deixaram a gente passar, andamos 70 quilômetros. Mandaram voltar. Está tendo um conflito de autoridade. Ele disse, é mesmo? Eu falei, o rapaz ali, eu não quero dizer o motivo, mas ele não deixou a gente passar. Mas a gente orou aqui, falei. O cara pegou um papel, eu não sei quem era aquele cara. Escreveu lá uns negócios, citou lei, citou isso, citou aquilo. Falou assim, quando você chegar lá, e assinou embaixo. Só mostra esse documento para ele, para o posto aduaneiro, que ele vai te deixar passar. Falei, amém. Entramos no carro já, aleluia, vamos embora. Andamos 70 quilômetros, quando chegamos, o guardinha viu a placa do carro, ele veio invocado. Vocês aqui de novo, não sei o quê, tá. Aí a gente saiu e mostrou o documento. Quando ele viu, ficou vermelho, deu um passo para trás, assim, envergonhado, disse, pode passar, pode passar. Eu não sei quem é o cara barbudo que assinou o documento, mas uma coisa eu sei, o Jesus que eu orei, ele assinou e disse, pode entrar, porque a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Hoje eu vim dizer, Deus abriu uma porta no teu trabalho, Deus abriu uma porta na tua casa, Deus abriu uma porta nessa terra. O Brasil vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus abriu uma porta de oportunidade para mim e para você. Vamos entrar nela. Deus vai derramar riquezas espirituais. Deus vai nos dar uma fé simples, mas que manifesta o poder de Deus. O Senhor vai à nossa frente. E se nos mantivermos fiéis, Ele vai nos estabelecer como coluna. E Ele vai nos autorizar em nome de Jesus. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Precisamos pregar o Evangelho com a autoridade que vem em nome de Jesus. Você já viu gente assim que prega? Quando o cara fala, é diferente. Ele sabe quem ele representa. Eu sei quem eu represento. Eu represento o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A Bíblia diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quando Ele entra, as portas se levantam. Para Ele passar, eu represento Jesus. A quem você representa? Nós podemos cumprir a missão sim. E de forma mais rápida, porque representamos Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se hoje você está dizendo, eu quero cumprir a missão, eu quero sim, eu quero me dispor para aquilo que Deus tem para a minha vida. Aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, pedindo, Deus capacita, Senhor, derrama favor, derrama graça, usa para o louvor da tua glória, estabelece, Pai. Está enfrentando perseguição, se mantém fiel, querido. No tempo certo, Deus vai te exaltar. Ele vai te colocar como coluna. Se mantenha fiel em nome de Jesus.